Eu estava falando com o Juliano, meu sócio, quinta-feira, 7 da manhã, uma conversa bem interessante, qualitativa, que era um pouco assim, a gente está cada vez mais saindo de uma liga e indo para outra. Então a gente tinha antigamente competidores, que não são mais competidores, porque a gente já evoluiu. Então quando eu escuto esse cara, eu falo, desculpa, esse cara, done, já foi. Já foi. Por outro lado, tem caras que a gente quer ser. A gente está almejando ser aquele cara, ou melhor que aquele cara, ou que se espelhe em algumas qualidades daquele cara. E aí, para você ir para lá, você tem que continuar sendo bom na tua liga. Perfeito. E já fazer coisas da outra liga, ainda que você não seja reconhecido naquela outra liga, ou que você precisa conviver nesses dois mundos para você poder, de fato, ganhar do Michael Jordan. Né? Perfeito. Então, o desafio de todo mundo é, pô, mas se eu começar a fazer muito estruturante, eu deixo de crescer. Se eu trabalhar muito crescimento, eu fico desestruturado. E essa conversa eu tive com um cliente ontem meu. Eu falei, cara, desculpa, parabéns, bem-vindo ao desconforto. E parabéns. Então, isso nunca vai mudar. Você vai mudar os desconfortos, Perfeito. mas você não vai mudar o modo desconforto, o modo paranoico. Na hora que você perder isso como empresário, Você acabou. acabou. É o começo do fim. Exato. Então, tem uma discussão de você estar constantemente entendendo a sua liga, trabalhando as coisas e a questão estruturante, a questão crescimento, você vai estar convivendo com esse binômio aí todo dia. Aí um dia você vai, igual o seu equilíbrio da vida, olha, equilíbrio aqui, legal, família, esposa, filhos, mãe, sogra, esporte, trabalho. Na prática, assim, putz, extrapolei muito ali. Sprint nenhum. Vai para lá. Opa, vai para cá. Opa, vai para lá. Então, tem um tema dinâmico, de equilíbrio dinâmico e um equilíbrio instável da vida, né? É que o equilíbrio, né? O estável tá aqui, né? Sempre jogando pro centro. E aqui é sempre jogando para fora. A gente tá sempre nos jogando para fora. E é isso, né? Então, você consegue fazer isso em algum grau por um bom tempo. Enquanto você conseguir fazer isso por algum tempo, você tá vivo, tá crescendo. Então, a resposta é bem-vindo. Você vai ter que trabalhar, né? Planejamento, estratégia, gestão, governança, processo, ferramenta. Vai ter que trabalhar, ir para porrada em crescimento, né? E você vai estar convivendo com essas coisas. O que eu acho que é mais importante é você estar entendendo a sua real capacidade dessas coisas, de margem, ciclo do cliente, recorrência, diferenciação, capacidade. Você precisa entender o teu negócio. Você precisa entender o teu negócio. As alavancas que movem o seu negócio. Exato. E aí você vai esticar ou não o crescimento em cima das alavancas e premissas que você tem como corretas. E é óbvio que essa premissa e hipótese também, ao longo do tempo, você vai ter que revisitar. O que funcionava para o G4 há 5 anos atrás não funciona mais. O G4 continua crescendo, continua rentável, os caras continuam líderes, mas eles estão sempre olhando para uma outra liga. Né? Então, a premissa e a hipótese de 5 anos atrás não vale hoje. Mas o teste hipótese, a premissa, a gestão, a ferramenta, o time, o processo... O modelo tem que estar lá. Perfeito. Isso que você acabou de me falar me lembra algo que as pessoas às vezes esquecem. A empresa é igual à evolução nossa como ser humano. A evolução nossa, a gente começa ali o bebê, vira uma criança, passa ali na pré-adolescência, adolescência, pré-adulto, adulto, pré-maduro, maduro e fim da vida. E cada momento nosso, como ser humano, a gente tem desafios diferentes. E toda hora a gente vai estar no desconforto. Quando a gente é pequeno, é o desconforto de aprender a andar, se equilibrar. Depois é aprender a falar. Depois é aprender a limpar a bunda sozinho. Daí depois é conseguir entender o contexto do mundo. Depois é entender que o mundo não é só brincadeira. Depois é entender, cara, qual que é o meu papel no mundo? Depois é começar os primeiros relacionamentos amorosos. Depois, então cada etapa... Sempre vai ter dor. Sempre vai ter dor. Vai ter dor. Essa é a única essa certeza que a gente tem na vida. Então, primeiro ponto, ótimo. Segundo ponto, que você falou bem, você e o Julian, pra mim, são um casal que casal eu amo, antigo, assim, casal antigo. Sabe? Eu olho pra você e faço coraçãozinho. Um exemplo de sociedade, de alinhamento, de durabilidade, de tudo que você pode imaginar num bom casamento. Gente, Julian tem esposa,
Eu tenho França chefe. tem esposa também. Esposa e chefe. ambos são sócios, mas é um casal lindo. Não, a gente brinca que a gente separa das esposas, não se separa do sócio. A gente continua amando as esposas aqui. Quais são as dicas para quem tem sócio, que eu vou entrar disso, depois eu vou falar quem não tem sócio, para terem um relacionamento duradouro como o de vocês? Eu estava falando sobre isso numa reunião interna minha de M&A. A questão, tem pessoas, uma coisa é a pessoa te fazer bem, outra coisa é a pessoa te fazer progredir e outra coisa são as duas coisas juntas. Você pode ter uma pessoa que você convive que é super agradável, mas que não necessariamente ela faz o negócio andar, né? Eu, graças a Deus, eu tenho essas duas coisas nas mesmas pessoas que eu convivo, mas não é sempre confortável. Tá? Então, eu acho que a discussão de um bom casamento, ele é um negócio que você tem que aceitar que ele não vai ser confortável. Na hora que você tira esse requisito, a coisa pode fluir bem. Esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto que eu acho que é importante é o mesmo nível de coragem para ir para a porrada e valores morais. Eu acho que essas coisas são importantes. Um quarto ponto também que é bastante importante para fechar esse quarteto é a energia. Pode ser que a gente esteja num momento de energia igual, pode ser que, por exemplo, eu sou sócio do Nardon, o Nardon é mais novo que eu preciso começar a ficar menos na porrada por alguma razão, e ele ainda tem mais 5, 10, 15 anos por uma questão de diferença mesmo de idade. Então, essas coisas têm que estar meio combinadas, né? E aí é menos importante a questão das personalidades, porque a personalidade diferente ela tem interessante porque as pessoas vão explodir em momentos diferentes. Perfeito. Então, por exemplo, tem algumas situações que eu vou me irritar que são diferentes das que o Julián vai se irritar. E isso é muito bom, porque tem situações que é melhor eu entrar. Tem situações que é melhor ele entrar. E tem situações que é melhor a gente alternar. E isso vai trabalhar a eficiência do time, do coletivo, né? Então, tem pessoas, aí até já extrapolando não mais do nosso relacionamento como sócio, mas como gestão, você tem pessoas com diferentes personalidades. Um é mais preciosista, o outro é mais devagar, outro é mais reflexivo, outro é mais porradeiro, um é mais corajoso, o outro é mais medroso. E esse tecido social, em algum grau, ele dá um processo decisório, na média, melhor do que o seu processo decisório único. Perfeito. E quem não tem sócio e se encontra nesse ponto de ter que tomar decisão sozinho? Essa pergunta é muito boa. Hoje eu recomendo um negócio que a gente não tinha 30 anos atrás. Eu estava falando com um sócio nosso, recém que entrou, o cara mais novo. Eu falei, cara, vocês têm toda a capacidade de ser igual ou melhor que a gente 10 anos antes. Porque a gente não tinha isso. Você não tinha um sócio com a porta aberta. Um G4, uma Aldas, um mentor, um podcast, uma biblioteca, que você se abastecesse de conhecimento e se abastecesse de experiência de outras pessoas. As pessoas eram muito mais fechadas, tinha muito mais casta, muito mais feudo. A diferença das faixas etárias também eram faixas mais intransponíveis. Você hoje, eu tenho certeza que no G4 o cara abre a porta e vai dizer, Nardon, preciso falar com você. Se você estiver enrolando, cara, agora não dá, daqui a uma hora pode? Vai entrar. Então, a pessoa que tiver interesse, ela vai encaixar. Então, eu acho que hoje ele ou ela, empresário, empresária, solitários, eles têm um conjunto de ferramentas para se relacionar e de pessoas para contratar que pode ser muito interessante. Hoje eu tenho até um cliente, obviamente vou preservar o nome dele, que está até sendo uma coisa bem interessante. Ele é sócio de uma empresa grande, o pai já faleceu, o cara é novo, inteligente, mas obviamente tem menos experiência. Eu sou conselheiro dele, não da empresa. Porrada. Então o que ele faz? Porrada. Toda semana antes da reunião de conselho, ele vem falar contigo. Óbvio. E aí ele ganha uma experiência de um cara que já se ferrou 30 anos mais que ele. É óbvio que ele vai ficar melhor. E ele está ficando melhor rápido. Então, teoricamente, eu vou cobrar que esse cara fique melhor do que eu, pelo menos 10, 15 anos antes. Porque eu não tive isso. Meu pai não teve isso, seu pai não teve isso. Então, acho que hoje tem uma dinâmica que a gente recomenda
Aí se vai ser com a Alda, se vai ser com o G4, se vai ser com o França, não importa. Acho que hoje não tem desculpa para você Tem que ser sozinho. com alguém bom. Se você não precisa estar sozinho. Perfeito. Se você estiver sozinho, é uma escolha sua. Porque hoje você tem mecanismos que te ajudam a você tomar um processo decisório muito melhor. Muito bom. Muito, muito bom. Cara, ter mentor, de fato, faz toda a diferença Meu Deus. no meio do caminho. E vou te falar que o Julian, você sabe, já me salvou de cada uma, viu? Vou te falar, cara. Graças a Deus. Faz diferença. Obrigado, Julian. Obrigado. Faz diferença. Ó, Faz beijo pra diferença. você mora aqui, ó, no meu coração.